Olá, meu nome é Fernando Camelo, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e hoje vamos falar um pouco sobre as diretrizes para a construção de uma revisão sistemática com os itens que são considerados preferenciais para a construção de uma revisão sistemática e meta-análise, que é o PRISMA. Bom, o Prisma, o último Prisma, o mais atual neste momento, é o chamado Prisma 2020, que foi publicado no começo de 2021 na British Medical Journal. E ela é a atual diretriz considerada a mais adequada para que, deste momento para frente, as revisões sistemáticas sejam guiadas. Basicamente, as principais diferenças desse prisma em relação aos anteriores está no acréscimo de itens inseridos no resumo, no abstract, que fica mais detalhado na tabela 2 desse artigo, e também no fluxo do processo de seleção dos estudos, né, que está demonstrado na figura 1, né, tem no item 16A, na figura 1, onde tem ali a distribuição do fluxograma do processo de seleção mais detalhadamente colocado, para que vocês possam conferir no estudo. Bom, então, tentando aqui descrever os itens, tentando ser o mais resumido possível, mas também sem ser incompleto, né? O título de uma revisão sistemática, ela precisa vir identificada, né? Que aquele estudo é uma revisão sistemática. Se possível, também, claro, o tipo de revisão sistemática e se é com ou sem meta-análise, né? No caso, se for com meta-análise, colocar revisão sistemática com meta-análise. Se não tiver meta-análise, apenas dizer que é revisão sistemática. Bom, no resumo, né, a gente vai tentar aqui, de forma bem resumida, nesse resumo, colocar o que temos na tabela 2. É um resumo bastante amplo, o que muitas vezes pode criar problemas com algumas orientações que são dadas por periódicos que limitam o número de palavras os resumos, porque o resumo de uma revisão sistemática, pelo menos a que é determinada pelo Prisma, é um resumo com muitos itens que facilmente extrapolaria a maioria do tamanho, né, permitido por periódicos, que varia ali entre 200 e 300 palavras. Então, além da fundamentação, objetivo, que é a pergunta-pesquisa, no método pede para que seja colocado quais os critérios de elegibilidade para a seleção, as fontes de informação para a coleta daqueles estudos, né? O risco de viés, a ferramenta, que tudo bem, já é bastante colocado nos resumos de outras revisões sistemáticas, né? Dizer que como foram feitas a síntese dos estudos, né, para obtenção daquelas informações, nos resultados, informar quais foram os estudos incluídos, e não apenas o número deles, mas também dizer qual é a amostra que cada estudo vai apresentar, né, além do agregado também, né, e, obviamente, o resultado, né, a medida, se for com meta-análise, a medida de resultado foi obtida, o direcionamento, né, se foi favorável para o grupo de intervenção, por exemplo, ou para o grupo controle. Na discussão, coisa que nem sempre está lá previsto nos resumos, né, a discussão dentro do resumo, né, informando pelo menos quais são as limitações que aquele estudo pode oferecer para o entendimento do leitor e qual é a interpretação que pode ser dada para o contexto clínico e de futuras pesquisas, além da informação sobre se existe ou não financiamento e o registro em protocolos, né, registros prévios, que muitas vezes, obviamente, são colocados dentro do próprio estudo, né, mas não dentro do resumo. Então, essa é a orientação do Prisma para o resumo. Bom, a introdução, como na maioria dos estudos, né,
pede para que seja conduzidas informações contextualizando o que já existe na literatura, né? Mostrando a situação do que já é conhecido e dos problemas que se tem para se resolver em relação àquela pergunta de pesquisa que vai ser expressada no final do resumo, mostrando qual é o objetivo. É muito comum em revisões temáticas a pergunta, o objetivo vir em forma de pergunta, né? Tudo bem que isso não é obrigatório, mas normalmente vem em forma de pergunta. Bom, os critérios de elegibilidade visam uma revisão sistemática, aí já caindo para o método, podermos selecionar os estudos, porque nosso material, nossa amostra, são os estudos. Esses estudos precisam ser selecionados. E como é que vamos selecionar esses estudos? Precisamos determinar as características que esses estudos precisam ter para que a gente possa selecioná-los. Então, especifique os critérios de inclusão e exclusão, que, como eu já falei em outras diretrizes, eles precisam ser complementares e não opostos, né, para a revisão e com os estudos que foram agrupados para a síntese. Então, assim, você vai criar esses critérios serão importantes para que a gente possa, ao ler o estudo, saber se aquele estudo possa entrar ou não no nosso trabalho. Para a inclusão, é importante dizer o seguinte: podem ter ali 5, 7, 8 itens. Um item de inclusão existindo pode ser o suficiente, principalmente se nesse item for a variável principal do nosso estudo. Não é admissível que a pessoa inclua um trabalho que não tenha a variável principal desejada. É aquela variável que vai responder a pergunta da pesquisa. Se aquela variável principal não existe, não faz sentido incluí-lo. Então, vai ter a secundária, mas não tem a primária, então não faz sentido. Então, um item pelo menos, mas que esse um item seja a variável principal. Aí pode ter um segundo, um terceiro, e pode não ter outros. Mas já no critério de exclusão, se houver um item que exclua aquele trabalho já é excluído. Fonte de informação, especifique todas as bases de dados, isso é importante. Nós vamos saber, antes de buscar os artigos, quais são as bases de dados que vão ser consultadas. Muita gente tenta abranger o mundo, América do Norte, Europa, América Latina, né? E aí, assim, a gente vai algumas vezes para a Ásia, alguns mais internacionais, mas buscar informar quais foram as bases de dados e dar todas as informações em relação àquela base de dados, desde quando ela funciona, né, até quando fomos buscar aqui esses estudos, se houve algum tipo de filtro em relação ao tempo de estudos que vão ser selecionados para aquela base de dados. Então, todas as informações para que fique claro e possíveis de serem replicadas em outros estudos ou confirmadas por referis. Bom, estratégia de busca, né? Apresentar um algoritmo, ou seja, uma estratégia com descritores, que são palavras controladas, combinadas com intertermos, muitas vezes passíveis de serem formatadas dentro de bancos de dados, como o PubMed, por exemplo. Então, esse algoritmo precisa ser personalizado para cada um dos bancos de dados, dizer como foi buscado em cada banco de dados com aquele algoritmo. Então, uma tabela, muitas vezes, resume bem essa situação. O algoritmo em relação ao banco de dados. O processo de seleção, para incluir ou não um estudo, precisa que seja assim, o mais livre de viés possível. E a forma mais clássica de se buscar o artigo é que sejam dois revisores de forma independente, trabalhando para que busque naqueles bancos de dados. Sugiro também que o processo de trabalho seja assim: o banco de dados, o primeiro banco de dados seja o mesmo para um para outro, o segundo banco de dados mesmo para um para outro, assim sucessivamente. Isso pode ser eleito, essa sequência, por sorteio, né? E cada um, de forma independente, vai chegar num determinado resultado. E ali depois vão ser confrontados. Aquilo que for de acordo um com o outro, bacana, já está selecionado. O que não for de acordo, tem duas formas. Ou se discute, né? Conversam esses dois revisores entre si para tentar chegar no consenso,
E se ainda assim esse consenso não for obtido, sugere-se que tenha um terceiro revisor para dar um voto de Minerva, desempatando, digamos assim, essa dúvida que existe entre dois. O processo de seleção, ela pode ser feita de forma auxiliada por ferramentas, aplicativos. START, o START, o Ryan, o Rian, e o EndoNote, por exemplo, são aplicativos que podem auxiliar no processo de seleção. E se isso acontecer, precisa ser informado. E nessa informação, por exemplo, as palavras-chave que são colocadas geralmente nesses aplicativos para auxiliar na busca, também precisam ser informados. Especifica os métodos usados para coletar dados de artigos, incluindo quantos revisores coletaram os dados de artigos, se eles trabalharam de forma independente, assim como aconteceu no processo de seleção, né? Então, coletar os dados tem um processo relativamente semelhante ao processo de selecionar um artigo. Então, você vai ter aquele processo de escolha do que vai ser extraído da informação. Se aquilo não bater, né, você precisa ter também, assim, antes do processo independente de cada um fazer, precisa saber, por exemplo, o que é que vocês desejam extrair. Por exemplo, quanto ao dados demográficos, o sexo, a faixa etária, quanto ao método, o tipo de intervenção, o grupo controle, o resultado das variáveis A, B, C, D, né? Então, assim, precisa ter uma base onde cada um vai buscar. E quando cada um concluir, precisam se reunir e ver se existe algum tipo de informação que não bateu. E aí, quem foi que fez certo, quem foi que fez errado, quem precisa se entrar em consenso para, no final, chegar num resultado. Da mesma forma, qualquer ferramenta que tenha sido usada para auxiliar nesse processo precisa ser informada. Liste e defina todas as variáveis para os quais os dados foram solicitados. Todas as variáveis precisam estar colocadas dentro das necessidades da revisão semática que foram extraídos, né? Especifique-se todos os resultados compatíveis com cada domínio de variável em cada estudo foram buscados. Por exemplo, para todas as medidas, pontos de tempo, análise, se não os métodos usados para decidir quais resultados coletar. Liste e define outras variáveis, por exemplo, características dos pacientes e das intervenções, fontes de financiamento, né? Isso tudo pode ser extraído nos artigos. Descreva quaisquer suposições feitas sobre qualquer informação ausente ou pouco clara. Isso é importante também. Avaliação do risco de viés do estudo. Essa é a dita avaliação qualitativa, né? Todo estudo que for incluído na revisão semática, ele precisa ser avaliado quanto ao risco de viés. Muitas vezes se usa ferramentas específicas para risco de viés, outras vezes ferramentas que avaliam a qualidade metodológica, mas de todo modo são ferramentas que vão fazer uma avaliação da qualidade daqueles estudos. Então, especifique os métodos usados para avaliar o risco de viés nos estudos incluídos, incluindo detalhes das ferramentas usadas quando revisores avaliaram cada estudo e quantos revisores avaliaram cada estudo e se eles trabalharam de forma independente. Da mesma forma, pensando na coleta, na seleção dos artigos, na extração dos dados e na avaliação da qualidade metodológica do risco de viés de cada estudo. Então, cada um faz de forma independente, se entrar em consenso, bacana, se não entrar um terceiro avaliador para poder desempatar aquela decisão. Se houver qualquer tipo de ferramenta usada nesse processo, precisa ser também informada, né? E essas situações, elas precisam, todas elas, onde você vai ter duas pessoas avaliando de forma independente, seja no processo de seleção, seja na extração dos dados, ou seja, na avaliação do risco de viés, ou na qualidade metodológica, é muito interessante que se faça a avaliação, né, do grau de concordância, né, da taxa ou do índice de concordância, que normalmente é feito pelo índice de capa.
né? Isso precisa ser previsto no método, que vai ser realizado esse índice de capa, para mostrar quanto de concordância aconteceu, né? Obviamente que, no final das contas, tudo vai ser um consenso, mas o consenso pela discussão ou o consenso pelo desempate do terceiro avaliador. Bom, medidas de efeito. Especifique para cada variável ou desfecho, né, as medidas de efeito. Taxa de risco, odds ratio, risco relativo, diferença de média, não importa, né, usado na síntese ou apresentação dos resultados. Isso é importante, especialmente porque cada estudo vai ter um resultado. Agora, precisa ter só um cuidado, né? Muitas vezes, por exemplo, o risco relativo é feito por estudos observacionais prospectivos, só para falar de estudo observacional, que é muito comum esse erro. E um estudo de caso controle, um estudo retrospectivo, faz odds ratio. E essas taxas de riscos, elas não devem ser misturadas ou comparadas diretamente, porque tem processos estatísticos distintos, tanto no método, né, no processo de ser uma avaliação retrospectiva, com riscos com vieses específicos, e o de prospectivo. E aí, também com estatística diferente. E aí, fazer essa comparação, você está misturando feijão com arroz aí, né? Pode combinar, podem até dar um paladar agradável, mas eles são diferentes. Então, não é interessante fazer essa mistura, tá? Faz uma análise de forma independente. E se for comparar, depois, principalmente no resultado, na discussão, compare aquilo que for semelhante. Métodos de síntese. Então, descreva os processos usados para decidir quais estudos eram elegíveis para cada síntese. Exemplo aqui, tabulação das características da intervenção do estudo e comparação com os grupos planejados para cada síntese, critério de elegibilidade. Descreva quaisquer métodos necessários para preparar os dados para apresentação ou síntese, como tratamento estatístico, resumidas, ausentes ou conversões de dados. Por exemplo, em relação a conversões de dados, vamos supor que um estudo use milímetros, outro estudo use centímetros, mas você não vai colocar um e outro, né? Você vai precisar converter. Então, se você vai usar milímetro como unidade de medida, você precisa converter centímetros em milímetros. Mas essa informação precisa estar no método, dizendo que você vai realizar essas conversões, mostrando que, mesmo que estudos mostrem unidades diferentes, vocês vão fazer conversões, onde matematicamente ou no campo da física isso seja bastante normal. Descreva quaisquer métodos usados para tabular ou extrair visualmente os resultados de estudos de sínteses individuais. E descreva quaisquer métodos usados para sintetizar os resultados e justifique as suas escolhas. Bom, se a meta-análise for realizada, descreva os modelos, métodos para identificar a presença e a extensão da heterogeneidade estatística e os softwares usados, né? Você vai precisar, assim, de acordo com o software que você vai usar, você precisa adequar até mesmo a sua forma de redigir o texto. Porque, por exemplo, às vezes acontece da pessoa escolher um software, o software usa, por exemplo, a odds ratio, está lá, né, razão de chances, e a pessoa coloca, por exemplo, risco de prevalência. Então, assim, são sinônimos, mas o texto vai poder criar uma confusão naquela pessoa que não tem a mesma intimidade com os termos. Então, precisa entrar em sintonia aquilo que está usando com aquilo que escreve, para que um pesquisador, de repente, menos experiente, possa entender e até mesmo conseguir replicar
e conseguir realizar aquele procedimento e comparar se aquele resultado for bom, foi realmente bem feito ou não foi bem feito. Então, isso é importante, né? Ter a possibilidade de ser replicado por qualquer um, inclusive pessoas menos experientes. Descreva quaisquer métodos usados para explorar possíveis causas de heterogeneidade entre os resultados do estudo. Por exemplo, análise de subgrupo e meta-regressão. No caso da meta-regressão, é necessário que existam pelo menos 10 estudos, no mínimo, numa meta-análise de uma variável. Tá? O subgrupo eles podem ser usados, mas assim, os subgrupos são usados mais para uma situação onde caiba, né? Separação, por exemplo, por tipo de método que foi abordado para aquela mesma variável, ou faixa etárias que foi abordada para aquela mesma variável, então vai fazer uma separação ali. Então, assim, a situação de meta-regressão, por exemplo, já exige uma variável qualitativa, né? Geralmente dicotômica. As variáveis quantitativas não entram bem para a meta-regressão. Fizemos já um vídeo sobre meta-análise, seria interessante vocês voltarem lá e dar uma olhada nisso. Descreva quaisquer análises de sensibilidade realizadas para avaliar a robustez dos resultados sintetizados. A análise de sensibilidade vai verificar, por exemplo, se um resultado discrepante interferiu no resultado final. Isso, como eu também já falei no vídeo sobre meta-análise, isso não quer dizer que vamos gerar um novo resultado, apenas demonstrar a robustez do resultado obtido. Avaliação do viés, avaliação de viés de relato, né? Então, assim, o risco de viés já foi avaliado, mas a viés de relato pode ser destacado aqui no método. Descreva quaisquer métodos usados para avaliar o risco de viés devido à falta de resultados em uma síntese, né? Então, assim, a falta de resultado precisa ser demonstrado, né, que aquele estudo não informou algum dado importante naquilo que está sendo analisado. Então, isso precisa ter destaque. E a avaliação da certeza, né? A avaliação, hoje a gente fala da certeza da evidência, avaliação da certeza da evidência. Então, descreva quaisquer métodos usados para avaliar a certeza ou a confiança no conjunto de evidências dos resultados. Um dos mais usados é o GRADE, né? O GRADE ele vai avaliar a certeza da evidência, que não quer dizer que seja necessariamente igual ao risco de viés, né? O risco de viés é uma coisa, você pode fazer um estudo sem nenhum risco de viés, mas mesmo assim a evidência, a certeza da evidência não está demonstrada, tá? Então as coisas são distintas, são avaliações distintas. Então, os resultados em relação à seleção dos estudos, descreva os resultados do processo de busca e seleção, né, desde o número de registros identificados, geral, na busca, até o número de estudos incluídos na revisão. Isso é não só o que vai ser avaliado qualitativamente, mas também aqueles estudos que vão ser avaliados quantitativamente. Aí, especificamente, falo da meta-análise. Isso precisa ser demonstrado num fluxo que, como já disse lá no início desse vídeo, um fluxo que está atualizado, né? A demonstração dele, a sugestão de uso dele atualizado. Cite estudos que parecem atender aos critérios de inclusão, mas que foram excluídos. Explique por que foram excluídos. Então, tem estudos que aquele está quase, mas tem um detalhezinho que impede que ele entre. Então, esse detalhezinho precisa ser demonstrado, explicado. Bom, aqui a gente mostra rapidamente, né, o fluxograma, né, do processo de seleção dos artigos. Observe que à esquerda aqui, estudos prévios, eles não precisam ser colocados nesse fluxograma, mas eles foram feitos antes do estudo ser realizado, né? Depois, aqui em azul, né, o registro das bases de dados e o processo de seleção, né, todo ele. À direita, né, na parte aqui mais cinza, mostra assim, aquelas buscas adicionais, como buscas em
em bibliotecas pessoais, buscas em revistas, em periódicos mais específicos, ou mesmo na busca nas referências da literatura daqueles estudos que foram selecionados. Então, tudo isso precisa estar ali feito, pode ser demonstrado, e se não foi demonstrado, pelo menos mostre que as informações são inseridas. Veja que no penúltimo campo aqui, eles botam uma seta, né, e dizem onde precisa estar a informação dessas buscas adicionais. Isso precisa ser colocado. E não fazer essas buscas é um viés para a revisão semática, porque demonstra que não se explorou ao máximo, né, a literatura para que tenha certeza que aqueles artigos selecionados são aqueles que deveriam ser selecionados realmente. Bom, características do estudo. Cite cada estudo incluído e apresente suas características, cada um daqueles que foram incluídos. Risco de viés, né? Apresentar avaliações do risco de viés para cada estudo, em cada domínio, porque cada ferramenta do risco de viés vai ter domínios a serem avaliados. Então, cada domínio de cada ferramenta, né, para cada estudo, precisa ser dito se aquele domínio teve um risco alto, moderado, baixo, e claro, o resultado final para cada estudo também é importante. Resultados de estudos individuais. Para todos os resultados, apresente para cada estudo. Então, assim, aqueles resultados, principalmente em relação às variáveis, né, cada estudo precisa ser apresentado o resultado que cada um teve. Né? Estatísticas resumidas para cada grupo, controle e intervenção, e uma estimativa de efeito e sua precisão, né? Intervalo de confiança, idealmente usados em tabelas estruturadas. Uma tabela pode fazer a gente enxergar melhor, às vezes no texto faz uma poluição e dificulta nossa absorção, né, do entendimento. Então, para cada síntese, resuma as características e o risco de viés entre os estudos. Apresentar os resultados de todas as sínteses estatísticas realizadas. Se a meta-análise foi feita, apresente para cada estimativa resumida e sua precisão, intervalo de confiança e medidas de heterogeneidade estatística. Se comparar grupos, descreva a direção do efeito, se foi para intervenção, se foi para o controle. Apresentar resultados de todas as investigações, de possíveis causas de heterogeneidade e os resultados do estudo. Apresentar os resultados de todas as análises de sensibilidade realizadas para avaliar a robustez dos resultados sintetizados. Viés de relato. Apresentar avaliações de risco do viés devido a resultados ausentes. Isso é importante, porque falar dessas ausências, a certeza de evidência, que a gente já falou lá no método, tudo se volta do método para os resultados, apresentar avaliação de certeza da evidência, né? O conjunto de evidências para cada resultado avaliado. Você chegou a um resultado, precisa explicar por que chegou nele. Na discussão, forneça a interpretação geral dos resultados no contexto de todas de outras evidências. Discuta quaisquer limitações das evidências incluídas. Limitações, todas as diretrizes alertam para isso. Não deixe de falar das limitações das evidências. Você chegou em alguma evidência, mas precisa dizer quais são as limitações, inclusive as limitações do próprio estudo. Discuta qualquer limitações do processo de revisão. Então, mais uma vez, limitações. Discuta as implicações dos resultados para a prática cotidiana, prática clínica, cirúrgica, de intervenção no dia a dia das pessoas, políticas públicas, né, que possa usar ou não aqueles conhecimentos, e futuras pesquisas. Outras informações, registro do protocolo, isso a gente sugere que seja colocado logo no método, né, mostrado onde foi registrado, e se não foi registrado, dizer que não foi registrado, não deixar aquela coisa no ar. Descrever e explicar as alterações das informações fornecidas no protocolo, quer dizer, você fez um protocolo e fez mudanças, né? Idealmente, vocês precisam mudar no protocolo também. Se mudou no protocolo, tudo bem, mas se não mudou, precisa dizer por que mudou, né? E não fez alteração lá no protocolo. Descreva as fontes de apoio financeiros, ou não, se não houve, né, se foi os próprios revisores que fizeram esse investimento. Interesses conflitantes,
qualquer tipo de interesse conflitantes de cada um dos autores precisa ser também informado. E se não houve, dizer que não houve. Não é ficar calado para subentender que não houve, né? Tem que dizer claramente se houve ou não houve. Disponibilidade de dados, códigos e outros materiais. É muito comum a gente não ter espaço de colocar todas as informações dentro de uma publicação. Então, falar, né? Olha, links para dados suplementares que possam comprovar aquilo que a gente está falando, tá? Modelos de formulários de coleta de dados, por exemplo, dados extraídos de estudos incluídos, dados usados para todas as análises, códigos analíticos, né? Quaisquer outros materiais usados na revisão. Então, ter esses suplementos dá uma transparência. Então, agradeço quem acompanhou até aqui. Sugiro que esse vídeo seja depois seguido por uma leitura do próprio Prisma, vai fazer vocês entenderem e produzirem revisões sistemáticas bem consolidadas e podendo colocar no trabalho que usou o Prisma como referência, né? Fazendo do Prisma realmente um guia para a construção da revisão sistemática. Espero que vocês tenham gostado. Deem um clique lá no like e se inscreva no canal. Muito obrigado.